Seja bem-vindo a mais uma aula na Escola de Melquisedeque. Sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações sobre o processo evolutivo da humanidade em uma transição planetária, sobre o funcionamento como as pirâmides atuam na nossa evolução. Agora, nesta nova fase, eu estou passando o conteúdo dos 5 elementos, a geometria sagrada chinesa, onde eu canalizei o gráfico radiônico que você está vendo aqui do lado. Este gráfico radiônico, onde tem as esferas pequenininhas com as cores dos 5 elementos. Então, hoje eu estou aqui trazendo as informações sobre o terreno biológico, né? Como que a espiritualidade atua no terreno biológico para ajudar no equilíbrio físico, mental e espiritual e reequilíbrio de todo o nosso código genético. E com isso, ajudando no tratamento nas mais diversas áreas das terapias holísticas e também na área científica. Estas informações que eu vou passar são muito, vai ajudar na compreensão, tanto na área do tratamento com passe, reiki, tratamento de Dikshan, que são as imposições das mãos, a apometria e os tratamentos em que utilizam a acupuntura, a terapia ortomolecular, os tratamentos fitoterápicos. Então, a unificação destas terapias em um único gráfico é para poder, eu vou passar nos meus cursos a simplicidade e mostrar a complexidade, né, dos estudos em que eu unifiquei para passar a simplicidade na avaliação dos 5 elementos, que eu falo que são 6 elementos dentro deste gráfico que você está vendo aí. São 6 cores, mas onde se repete 2 vezes o vermelho, e que na aula passada eu falei sobre o TA, a circulação sexualidade, é onde circula durante 24 horas o terreno biológico. O que é um terreno biológico? A forma mais simples para se explicar o que é um terreno biológico. Ele é a mesma coisa, vamos assim analisar que o nosso corpo é o nosso planeta Terra, em que os rios, mares, lagos e oceanos, com as suas águas límpidas, né, produzem-se seres sadios. É um rio muito bem oxigenado, onde existe plantas e peixes. As plantas, os animais, os peixes, tudo necessitam desta água limpa para sobreviver. Então, nós seres humanos temos o que? Toda a nossa circulação, o sistema circulatório, o plasma sanguíneo, que são rios que circulam dentro das nossas veias. É aí que mora toda uma biodiversidade de seres unicelulares que estão ali. Tanto a nossa defesa imunológica, né? Os glóbulos brancos, células T, né? As nossas defesas imunitárias. Então, que precisam que haja um reequilíbrio nesse líquido orgânico, que é o terreno biológico, que dentro da ortomolecular, dentro dos estudos da ortomolecular, quando eu fiz o curso, nós temos terrenos biológicos. Então, esses terrenos dentro da ortomolecular, unindo com a medicina chinesa, eles são, na terapia ortomolecular, usa-se oligoselementos essenciais, né, para nós
ajudar na nossa imunidade, né, no nosso equilíbrio emocional, físico e espiritual. E a medicina chinesa utiliza-se de vários fitoterápicos, mas também utiliza a acupuntura. Então, na terapia ortomolecular, existem 5 diátse, que seriam 5 terrenos, mas na medicina chinesa existe 5 elementos. Unindo a medicina chinesa, a terapia chinesa, com 5 elementos, e a terapia ortomolecular, então como é que a espiritualidade atua na cura, nos tratamentos energéticos, através destas explicações que eu vou passar sobre a nossa frequência. Então, como é que elas estão atuando no nosso terreno biológico, onde há uma diversidade de seres vivendo. Assim como nos rios, nos mares, tem uma diversidade muito grande de peixes, né? De plantas, fungos, nós também temos dentro da nossa corrente sanguínea uma diversidade de seres unicelulares, seres viventes, né, atuando nesta corrente sanguínea. Atuando nos rios, também tem a corrente sanguínea, existe os peixes, e na nossa corrente sanguínea, que é o nosso terreno biológico. Mas, coceirinha aqui, desculpa. Mas, eu vou fazer uma comparação entre as informações da terapia ortomolecular e da terapia chinesa. Então, vamos lá. Temos 5 diátse, 5 terrenos. Então, nesses 5 terrenos, nós temos o quê? Que é o nosso fluxo sanguíneo e que está ligado a cada órgão e produzindo a cada emoção, os hormônios e tudo mais. Então, antes de passar isso, como é que utiliza a acupuntura? Então, antes de passar da ortomolecular e a medicina chinesa, o terreno biológico. A medicina chinesa, todo mundo fala assim, poxa, como é que a agulha cura? Né? Então, nos estudos, quando eu fui fazendo os cursos, eu comprei o Atlas de localizações de pontos, né? E está neste livro informando que a agulha que o acupunturista usa, ela produz uma frequência em hertz, tá? Uma frequência em hertz. Dependendo da posição e do giro em que o acupunturista e a profundidade, ela produz uma frequência em hertz. Então, a técnica de aplicação da agulha. A frequência em hertz é de 4 a 8 hertz, dependendo se for sedar e o ângulo que for usar a agulha, dentro de um fluxo de energia que é o sangue circulando dentro das veias e produz este campo eletromagnético. A agulha inserida nesta circulação, nesta frequência, ela faz uma sedação na frequência de 4 a 8 Hz, inserida a 1 milímetro. E também tem a tonificação. Tem um ângulo de giro de 180 graus, de 1 a 2 Hz, e a profundidade de 2 milímetros. Isso consta no livro que está aqui, que é o Atlas de Acupuntura que eu tenho. Então, é para que vocês possam entender o trabalho de um acupunturista. E a unificação, o que tem a ver com tudo isso, né? A frequência em Hertz, como que a acupuntura atua. Então, as agulhas, elas servem como se fosse uma antena captadora de frequência eletromagnética, capta e transfere. Então, nesta parte também tem a atuação da espiritualidade neste campo de frequência com as agulhas. É a sintonia, tá? Tá reequilibrando. Às vezes acontece de colocar uma agulha no campo de frequência, no meridiano, e ela começar assim, ó, mexer para lá e para cá.
Isso é normal dentro dos estudos, tá? Ela está oscilando, né, um ciclo para se harmonizar. Então, a digitopressura também é outro fator muito importante também, porque nós produzimos energias nas mãos, tá? E os dedos é como se fossem lasers. E cada um desses dedos tem uma polaridade positiva e negativa, neutro. E quando fazemos a digitopressura, o que é a digitopressura? Pressionar o ponto de acupuntura, onde corre uma linha de energia. Então, tem pontos específicos, que no meu curso capta-se com a radiestesia, e vamos fazer a digitopressura. Então, em vez de utilizar agulha, utilizamos a digitopressura para sedar ou tonificar o ponto, para dar o equilíbrio e o início da terapia. Então, quando faz o passe, o reiki também nós estamos utilizando o quê? A frequência da mão, num campo eletromagnético da pessoa. Voltando à ortomolecular, os terrenos. Também existe, com este gráfico radiônico, nós temos a possibilidade de trabalhar com pulsologia, com acupuntura, a iridologia, a terapia ortomolecular. O que são cores? São refrações de luzes, né? Ela produz uma refração. Então, também entra os estudos dos chakras para atuar com a unificação das terapias vibracionais. Então, vamos lá. A ortomolecular, que foi um dos cursos que eu fiz pela Anhembi Morumbi. Primeiro, aí vem o gráfico radiônico que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, onde tem 5 cores. Essas 5 cores estão relacionadas também à refração de cor e os oligoselementos específicos por causa das reações químicas que ocorrem e trabalhos no elemento terra, madeira, fogo. Então ali tem madeira, que é verde. O verde está relacionado aqui ao diátese, a personalidade de uma pessoa alérgica ou artrítico. Então, entra-se o fígado e vesícula biliar, que é um corretor estênico. Quem trabalha com a ortomolecular sabe que a ortomolecular está ligada à terapia chinesa. O hipostênico é um segundo terreno que está ligado ao quê? Ao pulmão e intestino grosso, que é o elemento metal na medicina chinesa. O distônico, que é energia em desequilíbrio, é um corretor distônico, para trabalhar o elemento fogo, processos de problemas de coração, circulação, intestino delgado e o triplo aquecedor. Também temos o anérgico, tá? Que é um corretor anérgico. São pessoas que estão com mais depressão, que é o elemento água, que encaixa o rim e bexiga. E também tem a desadaptação, que é os 5 elementos, que é o elemento baço, pâncreas e estômago e terra. Então, dentro desses estudos, unindo a ortomolecular e a simplicidade da terapia chinesa e as cores da medicina chinesa, o que são cores na medicina chinesa? Dentro de um terreno biológico em que eu escrevi no meu livro A Criação da Vida em 24 Horas, que esgotou, então tem lá o espectro eletromagnético do código genético das bactérias. Então, no livro, eu fiz uma tabela em que os oligoselementos usados na ortomolecular, utilizando a frequência, a cor é a frequência, a refração da cor é a produção da frequência dos oligoselementos que atuam naquele terreno biológico, aonde trata-se várias
disfunções energéticas e atuando em vários tratamentos biológicos, tratamentos de bactérias, fungos, quer dizer, você faz um reequilíbrio no terreno biológico e ocorre várias curas, tá? Então, na terapia, na unificação das terapias vibracionais, você vai ter todo um conhecimento, você vai montar um fitoterápico vibracional, você vai montar um fitoterápico com os conhecimentos dos óleos elementos, né? Para trabalhar com a unificação das terapias vibracionais. Então, a medicina chinesa, as cores relacionadas que estão ali são espectro eletromagnético. Dentro de cada cor, vermelho, o amarelo, o verde, o preto, o branco, né? Então, as cores estão relacionadas a vários espectros, mas essas cores é o campo de atuação de cada bactéria. Na medicina chinesa, nós temos órgãos que têm polaridade positiva e negativa. Então, quem comprou o meu livro A Ciência que Foi Ocultada, nesse livro tem o gráfico radiônico com os 5 elementos e as suas polaridades e as emoções que estão relacionadas a cada órgão na medicina chinesa. Então, o livro, eu trouxe todo um estudo das 12 campos de ação de bactérias que estão relacionados ao gráfico radiônico que consta no livro A Ciência que Foi Ocultada. Então, as cores são refração de cores em que uma bactéria está atuando naquele órgão. O horário, as emoções. Porque através de vários estudos, não está aqui, em que eu fui pesquisando, eu falo que a espiritualidade coloca na minha mão as informações que a bactéria tem a capacidade de jogar toxinas para você não mudar o seu padrão alimentar. Então, o que ocorre? Foi nos estudos, dentro da homeopatia, também no curso você vai ter a possibilidade, se você trabalha com homeopatia, pode utilizar o gráfico para fazer a sua avaliação, mas o aluno que fizer o curso vai utilizar os florais de Bach também, como água fitoterápica, que eu vou ensinar como manipular toda essa água. Então, ele vai receber vários protocolos para atuar com os florais. Então, quem já utiliza ou vai utilizar a homeopatia, então, quando a pessoa começa a fazer um tratamento em que vai mudar o seu padrão, as bactérias são inteligentes. São seres que estão em sintonia com tudo que nós pensamos e agimos. Se você vai mudar o terreno em que elas estão vivendo, imagina assim, alguém vai invadir a sua casa, tá? Você vai se defender da forma com que você sabe, com as armas que você tem. Então, se estes seres unicelulares estão dentro da sua corrente sanguínea, no seu plasma sanguíneo, são seres pensantes. Se elas estão sendo ameaçadas, elas vão produzir mais toxinas. Então, quando você começa a utilizar produtos naturais ou utilizar a homeopatia, agrava muito mais a situação, e você não tendo a compreensão, você vai falar assim, não vou fazer não está resolvendo, eu estou piorando, eu estou ficando pior, eu vou procurar outros tipos de tratamento, eu vou largar da homeopatia? Não faça isso. Então, todo um trabalho vibracional, ela muda um padrão de vibração da pessoa, e tudo que existe de seres dentro da sua corrente sanguínea são seres pensantes, são seres
viventes que estão ali necessitando de tudo que você consome para eles sobreviver. Então, como que é? Como que dentro de 24 horas um campo de vibração está sendo atuante, com a frequência em que as pirâmides propagam na nossa atmosfera. Então, através da geobiologia, quer dizer, tudo que ocorre de frequência no nosso planeta Terra está atuando na frequência tanto do nosso código genético como das bactérias e vírus e a proliferação. Então, a espiritualidade, como que ela pode atuar, né? Como que ela vai atuar no terreno biológico? A espiritualidade, ela necessita de todo um aparato, porque nós estamos aqui também, neste corpo físico, nesta matéria densa, né? Que a física fala que nós somos energias condensadas. Então, nos estudos dos livros, né? E principalmente da doutora Barbara Ana Brenner, o livro Mãos de Luz, que fala sobre a quinta camada da aura, que é uma refração do nosso espectro eletromagnético, uma refração negativo de uma fotografia de como os órgãos estão funcionando. Então, esses órgãos, eles têm uma modificação na sua frequência, então dá para saber a desconfiguração deste órgão. Então, todos os nossos pensamentos, miasmas, tudo aquilo que a gente propaga com o nosso pensamento e tudo aquilo que o nosso organismo, já a matéria estando afetada, é que vai estar passando nesta quinta camada da aura. A pessoa está chipada, então implantes extraterrestres. Como que pode a espiritualidade? Então, a espiritualidade, ela necessita de todo um aparato também, das nossas formas, mudar o nosso padrão de vibração. Então, a unificação, os estudos, pode ajudar também a todos que atuam tanto com reiki, passes. Você pode, em todas as áreas, utilizar a unificação das terapias vibracionais. Apometria, né? Porque neste gráfico que você está vendo aqui, são cores, são as refração de cores. Os cristais, tem o cristal, que é a litoterapia, é a essência da Terra, né? Que cada órgão precisa. Então, a terapia chinesa, ela simplificou, só fala de uma cor, mas as cores são refração da mesma cor, intensidade diferente, oscilações diferentes. Então, com a unificação das terapias vibracionais, você tem a capacidade de saber com a avaliação da radiestesia dentro de uma simplicidade, utilizando apenas um pêndulo, né? Então, eu estou mostrando para você o conteúdo, a complexidade, mas a simplicidade é que vai chamar mais a atenção. E como que vai ocorrer tratamentos aonde a espiritualidade, com todo o conteúdo, vai atuar para ajudar no tratamento de várias doenças, né? Desequilíbrio físico, mentais e espiritual. Como que a espiritualidade atua? Cores, frequência, música. É isso que a escola de Melquisedeque traz, a unificação da música erudita, que é a música dos anjos. Então, a musicoterapia, a cromoterapia, a litoterapia, em que a música está relacionada a todos os chakras, como os indianos já utilizavam o mantra, o Om, né? Para harmonizar a energia do universo. Então, nós temos todas as informações e neste campo em que nós estamos, a espiritualidade utiliza de outros meios para potencializar o resultado na hora da terapia. E nós
terapeutas, canalizadores, somos um instrumento trazendo as informações que a espiritualidade quer para ajudar nesta transição planetária. Então você está aqui, recebendo hoje, na atualidade, os conhecimentos passados, né? De Dendera, os conhecimentos que foi passado por Tote, Hathor, Cleópatra, os conhecimentos que os grandes sacerdotes tinham, o calendário egípcio estava lá no teto de Dendera, né? Como que utilizava? Então, é todo este trabalho de radiestesia radiônica com um único gráfico, com todos os elementos da terapia chinesa, que engloba várias áreas, várias terapias, mas dentro de uma simplicidade. A ortomolecular, né? A iridologia, estudo da íris, que também estuda o cérebro, né? O estudo da pulsologia, como eu falei, a nossa frequência vibracional estará mudando todo o nível, a pulsologia, a iridologia, porque mudando a frequência do cérebro, vai mudar a nossa íris também. Então, tudo vai ser alterado, mas o gráfico será um só, e a espiritualidade ajudando o terapeuta com a unificação das terapias. No futuro, vai ter muito mais informações que serão passadas e eu estou trazendo para você esta unificação. Então, eu passei um pouquinho dos conhecimentos que hoje a ciência foram divididas, né? E que no passado utilizava apenas um gráfico, um pêndulo, a unificação de vários gráficos radiônicos neste gráfico que está aí, que é o gráfico dos anjos, trazendo a musicoterapia, 97 músicas eruditas que eu selecionei, tinha a música de 1 minuto, eu transformei em 15, né? Tudo isso, todo este trabalho, todo este processo que eu venho trabalhando há 13 anos, tudo registrado para que eu possa passar com uma simplicidade para vocês os conhecimentos meu de mais de 30 anos sobre a terapia chinesa e ortomolecular e muitos outros. Então, em um único estudo, você vai ter todos os conhecimentos. Então, muito obrigada pela sua presença aqui na Escola de Melquisedeque, no Templo de Dendera. Os conhecimentos de Tote sobre o funcionamento das pirâmides na nossa evolução, sobre os 7 princípios herméticos. Então, acesse para saber mais sobre os resultados da unificação das terapias vibracionais que estão lá na página do site institutofatimazanetti.com. Você vai encontrar lá resultados e laudo médicos do curso para entender a profundidade e a seriedade das pesquisas científicas, trazendo a simplicidade e como pode dar resultado toda esta unificação. E-mail para aquisição do livro A Ciência que Foi Ocultada e saber sobre o curso. E quem comprar o meu livro ganha a régua de DNA e o curso da radiestesia, a simplicidade da radiestesia e a meditação para interagir com este projeto. E-mail institutofatimazanetti@hotmail.com. Tem o canal A Unificação, onde eu estarei postando novos vídeos. É a unificação das terapias vibracionais. Então, aguarde que novos vídeos, além do que eu estou passando aqui todas as semanas, para você todas as sextas-feiras, né? Eu vou estar colocando novos vídeos no meu canal. Então, dá um like lá para poder estimular, né? Ajudar a chegar mais fácil as informações para você dos novos vídeos que eu irei postar.
Tem o grupo Telegram. Então venha fazer parte do grupo Estudo dos Mistérios. Se quiser tirar dúvidas comigo no grupo Telegram. E também todas as informações. Seja bem-vindo a esta unificação das terapias vibracionais, que eu vou estar passando o conteúdo, a diversidade de informações do curso, onde a simplicidade fará parte de todo este processo da radiestesia, como estudar um gráfico radiônico. A complexidade você não vai precisar tanto, mas a simplicidade. É assim que a espiritualidade, de uma forma bem simples, ajuda nos tratamentos. Então, eu agradeço aqui a sua presença. Sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações da Escola de Melquisedeque sobre a geometria sagrada da medicina, da terapia chinesa, os estudos sobre a função das pirâmides na Terra, na nossa evolução em uma transição planetária. Gratidão e namastê. Até a próxima. Só uma coisa, mande um e-mail para aquisição do curso, né? E que quiser falar comigo, passe seu WhatsApp. Muito obrigada e gratidão.